Agora sim, vamos falar da palavra de Deus. Bom dia para vocês. Tenham um bom dia para vocês, um bom trabalho para vocês dois aí. Bom dia. Obrigado, irmão. Beleza? Beleza? Bom demais. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 16. As cartas paulinas. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Capítulo 2, versículo 16 aos Romanos. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio a este mundo, não foi poder julgar o homem, não foi para julgar o homem, mas sim para salvar. Aí vem com a sua palavra dizendo: quem vai estar julgando não é a mim, mas sim a palavra que está sendo pregada. A palavra que está sendo pregada. Ou aliás, a palavra que está sendo anunciada. Nos últimos tempos. A Bíblia nos mostra clara que nós devemos se aproximar do nosso Deus através de Jesus Cristo, para que nós venhamos fugir da ira de Deus, do julgamento de Deus em nossas vidas. Jesus veio, a Bíblia nos fala quando Jesus estava aqui neste mundo. Jesus, junto com seus discípulos, ele ia a Jerusalém, e naquele caminho, para ele chegar em Jerusalém, ele tinha que passar no território dos samaritanos. E a palavra de Deus nos diz que os judeus e os samaritanos não se combinavam, saber que é uma só nação. Saber que é uma só nação. E a Bíblia nos fala que o povo daquela região samaritana não o recebeu. Não o recebeu. A palavra de Deus nos diz que Pedro, os discípulos de Jesus, diz: mestre, peça fogo do céu e consuma esse povo, assim como que Elias pediu. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse para eles: eu vim não para destruir a alma do homem, mas sim para salvar. Jesus veio para nos resgatar, nos salvar da condenação, do juízo de Deus. É iminente. O juízo de Deus é iminente. Quantas pessoas têm morrido sem entregar sua vida ao Senhor Jesus, e não tem observado a palavra de Deus, e não tem entregado sua vida de corpo e alma e espírito
ao Senhor Jesus. Aí morre, aos familiares, os amigos dizem que Deus coloca essa pessoa no lugar bom. E não fez um compromisso com o Senhor Jesus. Para nós se aproximar de Deus, para nós alcançar a nossa salvação, alcançar um lugar tranquilo, um lugar bom, nós devemos entregar nossas vidas de corpo e alma e espírito, fazer um compromisso, fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus. E é por essa razão que eu acabei de falar nesse instante, do qual que Deus vai estar julgando o segredo do homem. O homem pode esconder o seu segredo para o outro homem, para outra pessoa, mas de Deus não se esconde. E a palavra de Deus nos fala que Deus vai estar julgando o segredo da humanidade. Às vezes o ser humano pensa que vai estar escondendo. O homem, o ser humano pode estar no inferno, pode estar para baixo, nas rochas, para baixo das águas do mar. Deus está contemplando. O homem pode estar na profundidade das montanhas. Deus está contemplando. E a palavra de Deus nos fala que Deus vai estar julgando o segredo do homem. Que mensagem é essa? Nós devemos observar a palavra de Deus e valorizar a palavra de Deus. Não tem outra pessoa que pode nos levar até Deus, a não ser Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que a única maneira para nós alcançar a nossa salvação, nós temos que se aproximar de Jesus Cristo. Eu faço apelo com a sua vida. Valorize o que você tem, do qual que Deus tem colocado na sua mão, que Jesus tem colocado nas suas mãos. Porque a única maneira para nós alcançar a vida eterna é nós entregar nossas vidas ao nosso Senhor Jesus. Eu não acordei vocês não, né? O abençoado está trabalhando, né? Ainda bem. A Bíblia nos fala que nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. Se aproxima de Jesus Cristo. Foge da realidade do qual que esse mundo oferece. Eu trago essa palavra ao seu coração para você alcançar a vida eterna. Não vou dizer que você não venha alcançar as bênçãos de Deus. Deus vai fazer que você possa alcançar as suas bênçãos. Mas para ter salvação, para ter vida eterna, nós devemos se entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, fazer uma nova aliança, um compromisso, um pacto com o nosso Senhor Jesus. A única maneira para nós fugir da perdição, nós temos que entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, porque é Ele que nos dá a vida eterna. O Senhor Jesus é o que nos garante um descanso eterno na nossa alma. O descanso eterno está nas mãos do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que tudo que nós passamos aqui, Deus está contemplando. E no grande dia do Senhor, Deus vai estar julgando o seu segredo, o qual que você tem escondido
da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Você vai ser revelado no grande dia do Senhor, do qual que eu acabei de ler nesse instante. O nosso Deus vai revelar, vai estar julgando o segredo da humanidade. Não tem escapatória. Vai ter um telão tão grande dos atos que nós praticamos, dos delitos que nós praticamos, das falhas que nós temos praticado. Vai estar sendo revelado num telão tão grande no céu. Não seja nesse dia, foge da realidade do qual que esse mundo oferece. Você entregando sua vida ao Senhor Jesus, porque a única maneira para nós alcançar a nossa salvação é nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos fala: todo aquele que entrega sua vida ao Senhor Jesus, ele vai estar fugindo do juízo, da condenação. E a palavra de Deus nos fala que todo aquele que entrega sua vida ao Senhor Jesus, quando nós confessamos nossos pecados e caímos no mar do esquecimento, e o Senhor nosso Deus não se lembre mais. E se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus. Jesus é o nosso advogado. E quando nós confessamos nossos pecados, do qual que eu falei, caímos no mar do esquecimento, e Deus não se lembre mais. Por qual motivo que você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Por qual razão que você não se aproximou de Jesus Cristo? A única maneira para nós fugir da condenação, você foi filmado. A palavra de Deus nos fala que Ele está pronto para nos perdoar e jogar nossos pecados no mar do esquecimento, e Deus não vai se lembrar mais. Qual essa pessoa faz isso? Qual é essa pessoa que perdoa? A Bíblia nos fala que nós devemos perdoar o nosso próximo. E tem muitas pessoas que têm um coração duro e não perdoam o seu próximo. Nós temos que perdoar. Nós temos que confessar nossos pecados. Confessar nossos pecados. E alguém pedir perdão, nós temos que perdoar. A Bíblia nos fala que os discípulos dizem para Jesus, dizendo: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? Jesus olhando para eles e disse: aleluia! Não só 7 vezes, mas 77 vezes 7. Jesus falou que nós devemos perdoar. E tem muitas pessoas que falam assim: só Deus que pode perdoar. Não, é Deus que nos deu essa liberdade para nós perdoar o nosso próximo e confessar nossos pecados. E quando nós confessamos nossos pecados, Deus não se lembre mais, porque caiu no mar do esquecimento. Aí Deus não vai estar julgando o nosso segredo, porque nós revelamos nossos pecados, nós pedimos perdão ao nosso Senhor. E quando nós pedimos perdão ao nosso Senhor, Ele está pronto para nos perdoar, porque Ele é fiel. O nosso Senhor é fiel para nos perdoar. Eu faço apelo com a sua vida. Entregue sua vida ao Senhor Jesus.
Desde que o Senhor Jesus venha agir na tua vida. Siga os passos do Senhor Jesus. Se você seguir os passos do Senhor Jesus, você vai estar alcançando a sua salvação e vai estar fugindo da condenação do qual que esse mundo oferece, do qual que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Aceita Jesus, faz um compromisso com Ele, foge da realidade desse mundo, escapa-te da tua alma, escapa-te da tua vida, porque Jesus está voltando. Ele pode voltar para você hoje. Quantas pessoas têm morrido e não têm alcançado a sua salvação? A palavra de Deus nos fala que Deus não tem o prazer, Deus, o Senhor Jesus, não tem o prazer da morte do ímpio, mas que todo vem se arrepender dos seus pecados. Todo está no pecado, e é por essa razão que Jesus veio para nos perdoar e nos fazer que nós podemos alcançar a nossa salvação, a nossa vitória, e nós cantar um hino da vitória em nossas vidas. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo anunciada, e aquele que não fazer um compromisso com o Senhor Jesus vai enfrentar a ira de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Por que as pessoas não entregam sua vida ao Senhor Jesus? A Bíblia nos fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que fala: o Deus deste século cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo Jesus não venha lhe resplandecer. Eu quase pedi sua ajuda, mas não precisou. Não precisou, era energia. Eu te dava. Então, bom dia. A palavra de Deus nos fala, porque Jesus é fiel com a sua palavra. Jesus é fiel com a sua palavra. Ele quer se realizar na sua vida. Ele quer fazer que você possa alcançar aquilo que você não tem lutado, perseverado, persistido. Ele quer lutar por você, para que você possa alcançar aquilo que você não tem alcançado. Ele quer fazer, o Senhor Jesus quer fazer que você possa alcançar, porque Ele é fiel com a sua palavra. Se Ele falou que vai agir na tua vida, Ele vai fazer de tudo para acontecer, de se cumprir a sua palavra em vossas vidas. Meu Deus e meu Pai, não é por muito que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Eu coloco as pessoas, eu coloco os problemas, as lutas, a dificuldade das pessoas ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.